1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17 e 49. Caleb, pode sentar aqui hoje, pode descer. Pode ficar, pode tirar até o negócio aí eu quero conversar com vocês hoje. Amém? Quem quiser vir mais aqui na frente, aqui, ó, fica aqui, por favor, aqui que o meu ângulo de visão melhor. Hoje é o último dia e essa palavra precisa mudar a sua vida. Você não pode levar esse gigante para casa hoje. Amém, gente? Isso, vem mais aqui no ângulo de visão. Isso, aqui. Isso. Amém? Pastor, está no online? Não, não tem mais online. A igreja agora só tem a gravação e a pregação que vai ser colocado depois. Por quê, pastor? Esse negócio veio na pandemia e tem deixado muita gente tranquilamente em casa. Então agora vai ser gravado e depois, 1, 2, 3 dias é colocado na internet. Até porque nós precisamos ter um hábito de congregar. Deixa eu perguntar, quem tem pai e mãe aqui? Levante a mão. Ok. Se você ficar mais de uma semana assim na casa do teu pai e tua mãe, o que acontece? Mesmo casado, o que acontece? Alguns hoje não dão nem importância. Mas ouça esse menino ainda, que no dia de ontem, meu pai ia comemorar mais um ano de vida, mas ele estava lá no cemitério. E eu fui lá, a pastora Keila arrumou tudo, o túmulo, a sepultura. Ela tem esse hábito de cuidar. Ela não teve a oportunidade de conviver com meu pai, mas ela assumiu essa responsabilidade de cuidar do túmulo do meu pai, mesmo que ele não está mais em vida. Isso é muito forte. A tua esposa faria isso se o teu pai estivesse morto? Você cuidar e amar de alguém que você nunca viu? Ou você não conviveu? É muito forte. Se você tem eles vivos, não deixe passar uma semana sem ter contato com ele. Mas era um grosso, ela era uma não sei o quê. Irmão, infelizmente estamos vivendo no meio de uma geração que, se você olhar lá para os muçulmanos, tem o xiita, mas na igreja tem os chatonildos. Que tudo está ficando chato. Não, eu não vou ouvir meu pai, não vou ouvir minha mãe. Mas quando era criança, ela aguentava o teu choro, o fedor da fralda cagada. Sim ou não, irmão? Antes, um pai e uma mãe cuidavam de 20, 30 filhos. Hoje, 20, 30 filhos não cuida de um pai e de uma mãe. Isso é muito sério. São exceções. E se temos nosso pai e nossa mãe, por favor, honre eles em vida. Porque depois vem só o arrependimento e é tarde demais. Vamos para a palavra, capítulo 17 de 1 Samuel. Versículo 49. Quem achou diz amém. Diz assim o texto. E Davi pôs na sua mão o alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na barriga. Barriga. Só para ver se estão ligados. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto Por que ele não caiu para trás? Por que ele não caiu para trás? O gigante caiu para... Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Ele cortou o quê? Tem certeza disso? Você tem certeza que foi a cabeça? Fala, irmão, está escrito na Bíblia, fala. Isso, certeza. Por quê, irmão? Porque você não viu, nós não vimos, certo? Mas você crê na Bíblia, que é a palavra de Deus.
Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Então eu estou crendo, não estou vendo, mas eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver o que o meu Deus já fez e vai fazer na minha vida. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Perna para que te quero? Numa linguagem jovial hoje, vazaram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Fala assim: a honra está em aqueles que são da minha casa visualizarem o poder de Deus na minha vida. Assente-se, por gentileza. Vai ter gente que vai duvidar de você. Vai ter gente que vai questionar você. E você vai ter que mostrar o que está acontecendo. E eu coloquei aqui algo muito interessante. Muito interessante. Olha só. Eu vou pedir para uma irmã rápida de Bíblia aqui. Levante a mão, uma irmã rápida de Bíblia. Diácono Deus, se vem cá, pega o microfone, por favor. Pastor Nilton, abra a Bíblia, por favor, para mim aí, por gentileza. Salmos 44, verso 5. Ligou? Ligou. Salmos 44, verso 5. Outra irmã aqui. Ajuda aí, a Fernanda. Pode ser a Fernanda. Romanos 16 e 20. Romanos 16 e 20. Eu vou estar amparado por esses textos. Então, Salmo 44, verso 5. Depois, Deus se vem com o microfone aqui em Romanos 16, versículo 20. Pode ler, pastor. Deus, tu és meu rei. Ordena a vitória completa para Jacó. Por meio de ti, afastamos nossos inimigos. Por meio do teu nome, pisamos em nossos assaltantes. Não confio em meu arco, nem minha espada pode dar-me vitória. Ok. Obrigado, pastor. Pode vir aqui. Você vai analisar que o Velho Testamento agora tem uma junção com os Salmos, que Davi é o escritor, e principalmente do 44. Por quê? Porque ele está detalhando algo que aconteceu. O que derruba o gigante é a funda, é a pedra. Mas o saquear do arraial acontece depois. E o que Davi está falando é: o Senhor que é poderoso nos deu a vitória na guerra. Ele estava dizendo: quem tem o Senhor, quem tem o rei, quem tem o general, ele tem tudo. Não tem só a morte do inimigo, mas ele também tem uma prosperidade pós o inimigo morrer. Davi está dizendo aquilo que ele já menciona no Salmo 23 e verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada... Por muitos anos as pessoas entenderam que se o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar comida, não vai me faltar casa, não vai me faltar saúde, não era isso que Davi estava falando. Davi na frente do gigante, ele dá a pedrada, ele derruba o gigante,
O gigante cai prostrado. Ele pega a espada, maior do que ele, corta a cabeça. E ele estava dizendo, em outras palavras: se o Senhor é o meu pastor, que me fez derrubar esse gigante, porque eu não fui no meu nome, eu fui no nome do Senhor Todo-Poderoso, e a fé, eu fui no nome de Jeová, eu fui no nome de El Shaddai, eu fui no nome de Emanuel, Deus conosco, e eu cortei a cabeça do gigante. Sabe o que Davi estava dizendo? Se o Senhor é o meu pastor, da presença dele eu não terei falta. O que Davi estava dizendo: a presença dele está comigo. Pode me faltar dinheiro, pode me faltar alimento, pode me faltar casa, pode me faltar o que for, mas se a presença dele é comigo, de nada eu terei falta. E ele entendeu que ele só derrubou o gigante porque a presença do Senhor é com ele. Se você pegar a visão esta noite, você vai entender que não basta apenas derrubar o gigante, você precisa cortar a cabeça. Existem coisas que estão crescendo na sua vida, porque você até derrubou, você matou aquele pecadinho que estava crescendo, mas você não cortou a cabeça, não tirou a raiz, não tirou de vez. Agora, se você tirar de vez, aí tudo vai mudar. Aí olha o que Paulo diz: Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. E que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. uau! Paulo vem com uma perspectiva poderosa agora no Novo Testamento. Ele dá um olhar fixo desde Gênesis, porque quando o texto em Gênesis começa no princípio, o texto do hebraico é bará, surja do nada, aconteça do nada aquilo que não existe. Só que por via das dúvidas, o fato já acontece de Lúcifer agora ser jogado na terra, e como muitos conhecem, o apelido dele é Diabo, é Satã, é Satanás, é um apelido, mas o nome dele era Lúcifer, era anjo de luz. Só que esse mesmo Paulo agora no Novo Testamento está dizendo: ele te incomoda, ele te afronta, é o gigante que está diariamente tentando destruir você, mas esta noite você vai cortar a cabeça, mas quem tem o poder de pisar em Satanás é o Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo, e quando no cumprimento dele, ele diz que a graça e a paz seja sobre a vida de vocês. Por isso que nós cumprimentamos com graça e paz, porque ele estava dizendo: o favor imerecido que eu recebi, e recebi esta paz, eu não tinha o porquê receber. Então, o favor imerecido, essa graça que eu alcancei, eu transmito a você com a paz. Se você tem paz, você me dá paz. Ele está dizendo: o mesmo Jesus que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, é o mesmo que a graça foi derramada como favor imerecido. E hoje eu tenho paz, porque eu sei que o meu inimigo está derrotado, o meu gigante cai por terra. E é isso que eu preciso entender. Qual é o teu gigante? Qual é o teu gigante que você precisa cortar a cabeça essa noite? Pastor, o meu gigante é um vizinho lá perto de casa que liga o som nas alturas e não deixa eu dormir. Não, estou falando disso. Não, não é sobre isso. Existe um gigante que nos desafia todos os dias. E esse gigante leva-nos a debruçar às vezes em um canto, sem força, desanimado, sem vontade de viver. São coisas que acontecem, como hoje, eu recebi várias situações para que fossem resolvidas, e eu disse: Senhor, o dia de hoje eu precisava de 40 horas, mas não tem como. Aí quando eu estava terminando a mensagem para hoje à noite, eu coloquei um tema: a prova da sua vitória será visível para todos. A prova da sua vitória será visível para todos. E nós precisamos entender, primeiro, muitos que chegaram até aqui
chegaram lutando, resistindo, enfrentando. A campanha, ela não foi fácil. Alguns desistiram da campanha, não conseguiram finalizar, mas você está aqui porque venceu. Outros conseguiram fazer 2, 3 passos, outros 4 passos. Que bom! É um ato de fé, isso é lindo. Levante a sua mão lá em cima e diga assim: Deus não me chamou apenas para resistir o gigante. Ele me chamou para vencê-lo completamente. Então tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Pensa comigo, se Davi derrubasse o gigante e virasse as costas e começasse a comemorar. Derrubei o gigante. E fosse embora. Irmão, a Bíblia diz que depois o gigante é morto quando é cortado a cabeça. A pedra só derrubou. Está no texto. Ele teve que matar o gigante. Ah, mas eu não vou matar essa situação porque eu tenho dó, eu tenho pena. Tem situação que você continuar com pena, com dó. Irmão, a minha mãe sempre disse uma coisa: crente sim, mas cavalo do diabo não. Não. Ah, mas, irmão, as pessoas, infelizmente, usadas pelo inimigo, querem fazer tapete de você. E às vezes, gente da própria família. Não, peraí. Oh, não, você não entendeu. Eu vou repetir. Você vai ter que confrontar essas pessoas. E se você não confrontar, deixa eu falar uma coisa. Eu pastoreava uma igreja no Afeganistão. E uma irmã um dia chegou para mim e disse assim: pastor, eu não aguento mais, pastor. O meu marido, ele tem uma função, ele tem uma profissão, pastor. Ele viaja. E nas viagens dele, pastor, ele apronta com mulher, ele bebe, ele fuma. E eu disse: irmã, qual é a sua oração? Ah, pastor, a minha oração é para Jesus cuidar dele, proteger, né? Que ele vá em paz, volte em paz. Eu disse assim: irmã, está orando errado. Está orando errado. Ele é um vagabundo, é um sem vergonha, um prostituto, e a senhora está orando para Jesus abençoar. Para de orar. Por isso que tem muita gente que não serve a Jesus. Diz que pastor é amante, pastor é ladrão, pastor, porque o pastor fala a verdade, o pastor prega a verdade, mas quem tem que tomar a decisão é a mulher, é o homem. Aí, irmão, pastor, então como que eu devo orar? A partir de hoje você vai orar assim, ó: Jesus, trata com meu marido. Pastor, mas o que seria tratar com meu marido? É você entender que se você ama ele, não importa o jeito que ele vai aparecer na casa, mas você vai receber ele do jeito que ele aparecer. Você está preparada? Ô pastor, tá bom então, eu vou começar a orar. Irmão, deu 3 meses, fala comigo, 3 meses. Ela me liga desesperada. Pastor. O senhor tem como vir na UTI do hospital? Não vou falar o nome, senão você vai saber qual é a cidade do Afeganistão. Pastor. O senhor tem como vir na UTI? Tenho. Por que aconteceu, irmã? A oração, pastor. Deus tratou com meu marido. O que deu nele? AVC. Ah, deu um AVC nele? Ah, deu um AVC. Cheguei lá. Ele olhou para mim. Eu quero pedir perdão. Quer pedir perdão? Por quê? Porque eu sempre murmurei falando que pastor é ladrão. Pastor é amante das mulheres. Ele disse: fala direito, rapaz, o que aconteceu? Eu AVC. Eu peguei o óleo da unção, enchi, coloquei a mão na cabeça
daquele cidadão que murmurava um monte de mim, eu nem sabia. Eu disse: Senhor, eu como humano não ia orar desse jeito, mas como um servo seu, cura, perdoa os pecados. E ele gritava: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E conforme ele foi gritando: eu quero Jesus, eu quero Jesus, a boca dele foi voltando ao normal. Foi voltando ao normal. A boca voltou, mas o cérebro não. Ele perdeu 70% do cérebro. Olha para o teu marido aí. Olha para alguém da tua família e diz assim: e aí, você está firme ou não? Fala, mulher, fala para ele, o homem fala para a tua mulher. Homem também, o homem pode falar para a mulher. Fala assim, ó: a partir de hoje, eu vou mudar minha oração. Tem uns que não precisa, né, irmão? Amém? Glória a Deus, não precisa, tá tudo certo. Glória a Deus, não precisa. Mas ele batia nela. Chuta qual foi a mão que ficou paralisada. Aquele batia nela. E eu disse: por que você não está levantando a mão? Por quê? Por quê? Porque você batia na tua mulher, né, malandro? Agora você está aí, né? Vai ser diferente. Irmão, por que tem que esperar dar um trem desse para ser diferente? Por quê? Misericórdia. Se eu estou bem, por que eu não me arrumo antes? Eu não melhoro antes? Eu não perdoo antes? Sabe aquela máxima? Tem gente que valoriza só depois que perde? Aí é tarde demais. Porque aí já perdeu. Então, antes de você perder, se retrate hoje. Deus está dando uma oportunidade. Pastor, que rumo está indo essa mensagem? Deus está me levando para esta mensagem dessa noite. Pare de ter dó, pare de ter pena. Você quer viver, quer ir para o céu? Toma uma decisão. Não adianta querer: eu derrubei o gigante, está ali. Corta a cabeça. E às vezes cortar a cabeça é uma decisão que vai doer, vai ter lágrima. Ou se arruma ou se arruma. Aí, pastor, qual seria o gigante do pecado? Corta. Não vai pecar mais, eu vou santificar minha vida, a partir de hoje vai ser diferente. Irmão, não adianta eu dizer aqui, chegar aqui no culto e dizer: Jesus vai te dar carro, Jesus vai te dar casa, Jesus... Não, irmão, é mentira. Porque se eu não tiver uma vida no altar, a consequência daquilo que eu estou buscando não vai acontecer. Por que as igrejas estão cheias? Porque é passada a mão na cabeça. Tudo bem, continua bebendo, continua fumando, continua fazendo tudo errado. Anda com 2, 3 mulheres, faz tudo isso. Pode tudo isso, irmão. Só não pode entrar no céu. Aí adianta? Aí adianta? Não adianta. Pastor, é um culto de ensino, até parece, né? Que bênção. Aí, irmão, deixa eu contar para você. Ele não tinha tempo para a mulher nunca. Não tinha tempo para a mulher nunca. Sabe o que aconteceu? Cuidamos do irmão. Discipulei o cidadão. Levei ao batismo o cidadão. Milagres começaram a acontecer na vida do cidadão. Ele se aposentou por conta que perdeu 70% do cérebro. E agora, todo culto, lá vinha o cidadão de mão dada com a mulher. Eu olhava e disse: uau! Lua de mel? Lua de mel, ele voltou a falar normal. Lua de mel, pastor, graças a Deus. Todo dia ele me ligava: homem de Deus, meu pastor, o senhor quer que eu vá fazer visita com o senhor hoje? O que precisa? Estou à disposição. Está à disposição. Um dia, irmão, um dia, a gente foi lá para fazer um exorcismo lá porque chamaram o padre, chamaram um pastor da luterana, chamaram não sei o quê. Os caras ficaram 24 horas e a pessoa endemoniada e não conseguiam tirar o demônio. Aí ele me ligou: pastor, só o senhor, e eu vou com o senhor. Eu disse: aonde, rapaz? Deu um endemoniado aqui, e já vem o padre, já vem não sei, e fizeram de tudo. E o capeta não sai. Eu disse: olha,
Quem era você antes? O que você falava? Ô, pastor, não, já pedi perdão, pastor. Tá tudo certo. Eu disse, não, calma, rapaz, tá tudo certo. Vamos lá fazer a visita. Irmão, não deu 2, 3 minutos, o capeta foi embora. O padre e o pastor da luterana ficaram olhando assim. O que vocês fazem lá na igreja de vocês? Não, a gente só ora e jejua. Diz assim, demônio só sai com jejum e oração. Irmão, não se meta bobo querer expulsar demônio, porque ele pode entrar em você. Se não tiver jejum e oração e autoridade, não se meta. É muito sério isso, gente. Muito sério. E para a honra e glória do nome de Jesus, são um casal feliz, abençoado, obreiros da casa do Senhor. Eu tive o privilégio, antes de sair do Afeganistão, levar ele a diácono ainda. Foi muito lindo, foi bênção de Deus. Amém, gente? Você não conhece alguém assim, né? Que precisa mudar a oração? Não, né? Davi correu, tomou a espada e lhe cortou a cabeça. Detalhe poderoso. Davi não tinha a espada própria. Davi não tinha a espada própria. Sabe por quê? Existem situações que você precisa de sabedoria para aniquilar aquilo que mais te afronta. Você vai acabar cortando a cabeça desse gigante com a própria arma desse gigante. Não, você não entendeu, eu vou repetir. As armas que esta pessoa usou para tentar matar você, e você sente dó, e você sente pena, e você... é a mesma arma que você vai usar para acabar com a situação. Isso é muito sério. E aí Deus precisa dar o quê? Sabedoria. Porque é um princípio espiritual profundo. Deus usa aquilo que se levantou contra você como instrumento da sua própria vitória. Ai, irmão, não fala. Sabe por quê? A minha avó já dizia que a língua é o chicote da bunda. Pastor, o que é isso? A gente fala, irmão, nós precisamos falar como a gente conversa, como a gente fala. E eu preciso que você entenda o poder da palavra. Quantas mães que não eram mãe, não tinham filhos, e falavam assim quando alguém ia visitar, e a criança corria para cá, e corria para lá. Se fosse minha essa pestinha, eu ia pegar... Deixa ter filho. Deixa ter filho. E depois vem conversar. E depois vem conversar comigo. Aí tem um pastor muito amigo do Eliezer, lá no Afeganistão, que foi meu pastor. Ele sabe quem eu estou falando, porque ele sabe da história. E eu estava dirigindo um culto, eu já falei isso, mas eu preciso comentar. E uma criança correndo. Ele disse assim, Anderson, me dá o microfone. Ele pegou o microfone. E ele disse, quem é o pai dessa criança aqui? Que está correndo. Irmão, dessa hora ninguém levantou a mão. A igreja lotada e a criança correndo. Ninguém levantou a mão. Aí ele pegou e disse assim, essa criança é órfã? Porque eu só queria uma autorização para essa criança ficar uma semana lá em casa. Prometo que eu devolvo essa criança batizada com o Espírito Santo. Pensa isso num culto, irmão. Antigamente, que tinha aquele sininho, né, pastor Newton? Lembra da sineta? Se alguém falasse ou andasse, se movimentasse ali, ó. Alguém se movimentasse, a sineta já pegava. Ei, shh. Era assim. Era assim que funcionava. Irmão, fala assim, passou o tempo. Sabia de uma coisa? A mulher dele não tinha filho. Depois de muitos anos, ele me liga de outro país para me pregar. Ô Léo, fui lá pregar. Quando eu cheguei na sexta-feira, eu fui direto pro culto. E aí tinha um piazinho, e esse guri corria. E esse guri corria, e esse guri corria. Eu olhei pro pastor e disse assim, pastor, de quem é aquele menino ali? Ele disse, aquele ali? Aquele é meu filho. Falou até o nome, eu não vou falar o nome, porque vai que você conheça.
meu filho, fulano de tal. Eu disse, pastor, o senhor me permite ele ir para casa comigo uma semana? Ele olhou assim, mas por quê, meu filho? Porque eu prometo que eu devolvo para o senhor ele batizado com o Espírito Santo. Ele olhou para mim, ele lembrou do que muitos anos atrás ele falou, e ele disse, ô meu filho, eu era um burro, eu era ignorante, eu não tinha filho, Irmão, graças a Deus que o menino anda, que a menina corre. Claro, na casa do Senhor tem que ser com cuidado, ali está sentadinho, amém, amém, amém. Mas, irmãos, a gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. Percebe, irmão? Amém ou não amém? Então, cuidado. Porque aquilo que você fala hoje pode acontecer com você amanhã. Cuidado. Já dizia um certo pastor, todo mundo tem telhado de vidro. Vamos lá? 17:54 de 1 Samuel diz assim, ó: Davi tomou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Jerusalém ainda não era a capital nesse momento. Mas isso já apontou para um mover profético e futuro. Porque o que é algo profético, como uma profecia? Se eu trazer um mover profético, ele levou a cabeça para Jerusalém. Jerusalém ainda não era a capital. Mas ele fez algo profético. O que ele estava dizendo? Ele estava atraindo aquilo que não existia para que viesse à existência. Toda vez que eu abro a minha boca para profetizar, eu estou atraindo ao meu futuro, à existência, aquilo que ainda não existe. Então, isso é muito sério. Fala comigo, a queda do gigante não é o fim da batalha. Eu preciso que todos vejam o que está acontecendo através da minha vida. A vitória presente me conecta, ou faz uma conexão com o meu futuro. Quem sabe a vitória tua hoje, você não está vendo o teu futuro, mas a tua vitória hoje está te conectando com o teu futuro. Quer ver nas empresas? O que é pedido hoje para o RH tem que dar uma olhada no teu quê? Currículo. Para saber aonde você estava, onde você trabalhou, quanto tempo trabalhou, o que você fazia, o porquê que você foi demitido de lá. Por quê, irmão? É tão bom quando está no currículo o número de alguém, o e-mail, e quando esta pessoa que está me admitindo liga para esse lugar e essa pessoa diz, olha, era um bom funcionário. É alguém que é proativo. Você entendeu? Agora, quando a fala ela é diferente, isso é terrível. Isso não é legal. Então, existem gigantes que caíram na nossa vida, mas eles não foram finalizados. E aí, quando você vem e se afirma na presença do Senhor, você faz um compromisso, os gigantes começam a se levantar. O gigante para te tirar da presença do Senhor. E esse gigante, às vezes, está dentro da tua casa, está lá no teu trabalho, está aonde você estuda. Esse gigante quer tirar você da presença do Senhor. Muito cuidado. Você precisa finalizar esse gigante, porque senão ele vai se levantar e quem vai cair é você. Teve alguém que me procurou há muitos anos atrás, assim que saiu o Orkut. Quem lembra do Orkut, uma rede social? Ah, vocês têm mais ou menos a mesma idade que a minha, então. O Orkut, né? Quem conversava pelo MSN? Olha aí, ó. Quem lembra do um dos primeiros computadores, o Pentium 166?
E só eu que fiquei agora. Não é? Era dessa época? Era. Tem um aqui comigo. Ô, Léo. Ah, o Léo não. O Léo mexe. Ô, Léo. Computador, programação. Mas você sabe da história, né? Pronto. Ok. Aí alguém me procurou e disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu estou tendo contato com uma outra mulher que não é a minha. E está nascendo algo no meu coração aqui que eu não estou conseguindo segurar. Naquela época que a internet era aquela... Você mandava a mensagem, depois de não sei quanto tempo chegava a resposta. Imagine hoje, irmão, que você tem o WhatsApp. Eu estava hoje em uma situação que, se a minha esposa não está perto de mim hoje, talvez eu levava um golpe de 280 mil reais. Pastor, de onde você ia tirar? Não é isso de onde tirar. É uma das causas que eu estou esperando para sair da justiça há muito tempo. E um advogado, com um simulador, através do IA, fizeram todo um mapeamento da minha causa e deram ela como ganha. E eu entrei numa audiência hoje, em um certo horário, na parte da manhã. E o cara com torga, com tudo tal. E eu disse: não, eu quero o vídeo, eu quero lhe ver. Não, vai ser no áudio. Foi onde que a gente pegou. E aí, enquanto eu estava aqui, a minha esposa do outro lado já entrou em contato com o advogado de São Paulo, o advogado daqui, e sendo que foi algo arquivado, e eles queriam as informações para tirar o que eu não tenho. Hoje o dia foi assim, ó, uau! Pensa num dia. Então a tecnologia hoje, ela também é um gigante que, se você não matar, ela pode acabar com o teu casamento, ela pode acabar com a tua família, pode acabar com a tua empresa, ela pode acabar com os teus sonhos. Casos que naquele tempo a gente conseguiu interferir e acabar com uma tentação, que não foi pecado, foi uma tentação. Porque se acontecesse, ia ser um pecado, ia ter um problema, ia acabar com duas famílias. Imagine hoje, a tecnologia está tão avançada que pessoas não têm o domínio e pode se tornar um gigante. Ah, mas eu vou apagar, irmão, não se apaga. São quanto tempo depois que fica na internet ainda, Léo? Me ajuda? Fotos e etc. ficam ainda. É 3 a 5 anos ainda que ficam, né? Outro dia alguém colocou um nudes num grupo de família de uma certa igreja. E era para mandar para uma pessoa. Pensa, todos os irmãos olhando. O que é isso? Misericórdia, 6 dias tem poder. Irmão. Esses grupos de família, esses grupos de igreja, tem que cuidar muito, porque às vezes a pessoa está vendo uns trem que não é para ver, vai lá e o dedinho coça e clica onde não é para clicar. E o gigante vai se levantando, porque você não matou o gigante. Lá de trás teria que ter cortado a cabeça. E está crescendo. E ele está ficando em pé. E o problema vai ser grande. Ah, não, eu só vou mandar uma mensaginha. Oi, linda. O gigante está ficando em pé. Corta a cabeça, mata isso enquanto é tempo. Vai ter problema. Você pode vencer o ataque, mas ainda precisa eliminar a origem. Gigantes que não são finalizados sempre tentam se levantar novamente. Maus hábitos, ciclos que não foram encerrados, padrões espirituais. Nada basta para que aquilo encerre. Só cair não adianta. Fulano caiu, fulana caiu.
Não, irmão, não, 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 não. Você precisa terminar. Você precisa terminar. Ai, mas é a secretária da empresa. Cuida. É a fornecedora, é o fornecedor, é o promotor, é a promotora, cuida, cuida. Não, mas é que o meu marido não me elogia. Aí foi lá no açougue comprar um frango, e aí o açougueiro olhou. Ô, irmão, nada contra os açougueiros, me entenda, por favor. É só um exemplo. O açougueiro olhou e disse: nossa, que cabelo lindo, liso, sedoso, cheiroso. Ai, ai. Ganhei o dia, e vai alimentando aquilo no coração, vai alimentando. A mulher deixa de falar, nossa, como quando começou a namorar, né? Ai, que musculoso, lindo. Você tinha um tanquinho, agora tem uma máquina de lavar roupa. Aí ele sai, e ele vai numa loja comprar roupa. Nada contra as vendedoras, por favor. Nada contra. Aí a vendedora quer vender. E aí a vendedora olha para ele e diz: esse aqui vai ficar perfeito em você, hein? Olha, e aí, irmão, porque vendedor é assim, né? Mesmo que esteja feio, vai dizer que tá bonito. Não, esse aqui fecha, olha, tá bem. Olha, pá, você tá achando mesmo? Não, e agora tem essa moda agora, né? Tudo é gatão, né? Não, já viu isso aqui? É gatão, gatão. E aí, gatão? E aí, gatão? E aí, irmão? Ele pode transferir aquilo como um ataque ao seu coração. Minha mulher não me chama de gatão, mas a vendedora me chamou de gatão. E o bobão se iludiu e gastou ali 1.000 e poucos reais. E ela só chamou de gatão para vender. Irmão, cuidado que alguns gigantes podem se levantar. E se eles se levantarem... Fala comigo, a vitória exige posicionamento. Olha só o que 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51 diz. Davi correu. Ele não ficou esperando a confirmação, ele avançou. Ele avançou para o quê? Para terminar o que ele começou. Se você começou em algum lugar, alguma coisa que não é certo, você precisa se levantar e ir e terminar o que você começou dizendo: acabou! Acabou. Isso é muito sério. Isso exige maturidade, exige posicionamento, existe caráter. Porque é muito fácil, depois que acontecer, colocar a culpa no diabo. E aí acontece com uma certa igreja. O irmão estava indo e de repente viu o diabo sentado no meio fio da calçada da frente da igreja, chorando. E o diabo chorava de soluçar. Chorava, e chorava, e chorava. E o irmão disse: o que foi, capeta? O que aconteceu? Por que você está chorando? Ah, porque os crentes dizem que tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Um dia cheguei no Afeganistão visitar uma família e o irmão gritando: olha aí, pastor, o cara do correio trouxe esse talão, esse monte de boleto aí, o diabo trouxe para mim. Eu disse: mas os boletos é do quê? É do carro que eu comprei, então na verdade o diabo é o senhor. Porque na verdade você que fez a prestação, não foi o diabo que mandou o boleto para você. Irmão, ninguém é advogado do diabo, mas a gente precisa ser coerente, a gente precisa ser racional, e é uma questão de caráter. Ah, a culpa, não, a culpa é minha. Eu errei, eu falhei, eu caí, então eu vou cortar pela raiz. Seja homem, seja mulher, seja alguém de caráter, para assumir a besteira que fez. E mudar o que, irmão? O comportamento. Por isso que a conversão é você estar indo e você vai fazer uma conversão totalmente oposto do caminho que você estava indo. Então, quando você muda, você se converte, é no entendimento que agora tudo mudou, tudo vai ser diferente. Amém, irmão? A fé verdadeira não é passiva, ela se movimenta.
Quem entende que Deus já entregou, não hesita em avançar. Tem gente esperando Deus fazer algo que Deus já liberou há muito tempo. Ei, tem gente que está retardando a promessa. Tem gente que está parado. Tem gente que não avança. Deus já liberou, Deus já libertou, Deus já está fazendo. É você que precisa fazer agora. Você precisa agir. Você precisa agir. Fala comigo. Deus usa a arma do inimigo para nos exaltar. Davi pegou a espada de quem, gente? Do Golias, do inimigo. Aquilo que era uma ameaça a você, se torna o instrumento da nossa vitória. Aquilo que veio para destruir, será usado para promover você. Você crê nisso? Pessoas, infelizmente, usam o tempo para maquinar algo para derrubar você, para entristecer você, para destruir você. Mas pega a visão. Aquilo que estão usando para matar você vai ser o momento da arma que achavam que ia acabar, te derrubar, mas Deus vai usar esse instrumento para exaltar você. A palavra que foi lançada contra você vai ser a palavra que vai ser retirada e Deus vai levantar e exaltar você. Entenda isso. O gigante trouxe sua própria derrota nas mãos. Fala comigo, crise, perseguição e luta. Qual é a tua crise? Não precisa responder. Qual é a perseguição que você está passando? Não precisa responder. Qual é a tua luta? Qual é a tua luta? Vai se tornar um forte testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Aquilo que mais te amedronta vai ser o seu maior testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Fala comigo, a cabeça do gigante é a prova pública. 1 Samuel capítulo 17, 54. Davi não escondeu a vitória. Ele carregou a cabeça. A cultura antiga dizia que todos que fizessem como Davi fez, significava triunfo absoluto, humilhação do inimigo e prova incontestável. Existem situações na nossa vida que os inimigos vão ter que ver o que Deus vai fazer. E ele não tem mais ministério, acabou, ela também não tem mais ministério. Olha só, faliu, olha só, está tudo errado. Não, Deus vai te levantar para mostrar para o inimigo que Deus é na tua vida. Deus não apenas te dá vitória, Ele faz questão de tornar esta vitória visível. Aquilo que era vergonha vai se tornar o maior testemunho da sua vida. Aquilo que era vergonha vai se tornar o maior testemunho da sua vida. Diga para a pessoa que está ao teu lado, sua vitória vai liberar a dos outros. 1 Samuel 17, 52. Depois que Golias morreu, o exército avançou. Depois que Golias morreu, a coragem voltou. Só que o problema para você tomar uma decisão está te faltando coragem. Coragem. Aí eu vou abrir o meu próprio negócio. Se levanta um gigante. Aí você, não dá para abrir o negócio agora. Eu vou continuar CLT porque... Não, irmão.
Você precisa entender que você vai avançar. Sua vitória quebra cadeias que não estavam apenas em você, mas você destrava a vida dos outros que estão perto de você também. Às vezes a pessoa está travada perto de você porque você não destravou. As pessoas estão esperando você destravar. E aí o exército vai avançar, a coragem vai voltar e o nome do Senhor será glorificado, porque Ele está te exaltando. Quando você vence, o seu casamento melhora, a sua família se levanta, a sua casa muda e uma geração é impactada. Não é só os da tua casa, é quem está perto de você, quem está longe, porque aí vamos para a rede social de novo, irmão. Queira ou não queira, tem, chama stalkear, é stalkear o Instagram, é isso? O Instagram, é isso? Tem gente que você nem sabe que está stalkeando você, para saber como você está. Aí, não são nem teus amigos, mas vai aparecer como sugestão. Pega a visão, irmão, se apareceu como sugestão, é porque são os primeiros que estão stalkeando você. Entendeu? A mulher vai olhar e dizer assim, o que essa baranga está olhando aqui, está como sugestão? Ela foi lá e deu uma olhada. O que esse fulano está olhando aqui? É porque ele foi lá dar uma olhadinha. Está stalkeando. Se você não sabia, fique sabendo. Isso que eu quase nem entendo de informática. Você está entendendo, irmão? Quem cuida das minhas redes sociais é a mídia. Pastor, não é o senhor que responde? Não sou eu, não. Graças a Deus. Não sou eu. E glória a Deus por isso. Amém? Fala comigo, a vitória está conectada ao meu destino. Davi levantou a cabeça em Jerusalém. Isso foi profético. Jerusalém foi a capital do seu futuro. Quem ainda não foi nos Estados Unidos, levante a mão. Quem quer ir nos Estados Unidos, levante a mão. Quase a metade dos que levantaram. Quem já foi no Japão, levante a mão. Ah, não? Eu fui no Japão, em São Paulo. Outro dia o irmão disse assim, pastor, o senhor está indo para a Índia? Para onde? Para onde? Eu disse, para Madrid. Uau, o senhor está indo para a Espanha? Não, Madrid é aqui em Palhoça mesmo. Outro dia eu estava indo para Los Angeles. Aonde, pastor? São José. Mas, gente, olha só, brincadeiras à parte, quando você abre a sua boca, tem gente que vai falar assim, coitado, às vezes nem vai falar, vai pensar, não vai sair do lugar. Aguarde e confira, porque o que Deus tem na tua vida é grande e ainda não acabou. Ah, mas a minha idade não importa, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Para encerrar, oficial da guerra foi humilhado. Mas o final da guerra me dá um entendimento que a humilhação não foi de Davi, foi do inimigo. Romanos 16 e 20. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Esta é a certeza que eu e você temos que ter. A Bíblia não fala apenas de uma vitória, ela fala de um esmagamento. Essa noite vai cair por terra e você vai cortar a cabeça desse gigante. Fala comigo com a mão direita levantada. O que te afrontou, o que me afrontou, não apenas caiu, mas hoje será colocado debaixo dos meus pés. A autoridade que Deus me dá é para cortar a cabeça. E esse gigante nunca mais vai existir. Porque quando um gigante cai, uma nação se levanta. Gigante do medo, da escassez, da acusação, da incredulidade, da opressão,
esta noite, cai por terra e a cabeça é cortada, em nome de Jesus.